Salmos 37, versículo 7 nos diz assim: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. O que aprendemos, meus irmãos e minhas irmãs, nesse versículo é para a gente confiar no Senhor, descansar no Senhor. Em tempos, meus irmãos, de angústia, não é tempo de tomar decisão. Em tempo de pressão, muitas vezes até mesmo psicológicas, que passamos, não é tempo de tomar decisão. Nós devemos meditar na palavra, ficar em oração e esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que tudo Ele fará. A Bíblia diz também em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Então, se a Bíblia diz que há um tempo determinado, nós não devemos ficar angustiados para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Viva um dia de cada vez. Não se precipite no seu falar, porque aqui está dizendo na palavra do Senhor que muitas vezes ficamos indignados por causa daquele que muitas vezes fazem coisas contra nós, mas nós não devemos, porque é o Senhor quem faz justiça sobre a nossa vida. Não devemos, meus irmãos, desanimar no meio da caminhada, porque Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Salmo 121 diz isso, que nós devemos, meus irmãos, olhar para o alto, olhar para os céus, olhar para Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Muitas vezes, em momentos de aflições, dizemos: Deus, onde está o Senhor? Por que estou passando isso? Por que aquilo? Não, meus irmãos, nós devemos simplesmente dizer o porquê de tudo isso, o porquê não é bom, porque assim estamos questionando. Infelizmente, a nossa natureza humana tem muitas vezes a questionar ao Senhor. Mas quando nós trabalhamos, meus irmãos, o lado espiritual, nós ficamos o quê? Fortalecidos. Isso não quer dizer que nós não vamos por muitas vezes, se entristecer. Sim, somos seres humanos, não somos super-heróis. Muitas vezes vamos sim se entristecer, mas não é para sempre. Nós temos que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós planejamos algo e não sai como nós assim queríamos, mas temos que ter em mente que uma hora ou outra, esse algo, se for para acontecer e for bom para nós, ele vai vir até nós. Não precisa nós ficarmos se descabelando, não precisa nós tomarmos novamente atitudes precipitadas. Quando nós colocamos algo na mão do Senhor, nós temos que colocar e deixar lá. Não temos que ficar cocheando em dois pensamentos, ficar falando que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Deus não nos abandona, Ele está conosco na nossa caminhada. A Bíblia mesmo relata vários relatos verídicos que o Senhor não nos abandona e nem nos abandonou. O Senhor, meus irmãos, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Acalma o seu coração. Não fique com essa ansiedade que tanto até assim, te faz perder o sono. Não tem mais noites bem dormidas devido a tantas preocupações, a tantas coisas da vida que está te sobrecarregando. Coloque na mão do Senhor, porque há vazios dentro de nós que não vão ser preenchidos com bens materiais. Há vazios que só a palavra do Senhor é que nos dá paz, só a oração.
Fale com Deus, ajoelhe no seu quarto, naquele cantinho reservado que você tem, ou se você também não tem, comece a passar de hoje a fazer isso. Tem um cantinho particular seu, você e Deus. Deus quer te ouvir, Ele não cansa de te ouvir, Ele não cansa de te escutar. Muitos podem até cansar de te ouvir, mas Deus não. Ele está ali. E o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. Ele nos consola quando nós estamos entristecidos. E lembre-se que você tem um valor para Deus, um valor imenso, um valor que excede até mesmo aos rubis, aos ouros e às pratas. Porque o Senhor Deus, Ele deu o seu Filho unigênito por nós na cruz do Calvário. E quem de nós daria o nosso filho por alguém? Mas o Senhor deu. Ele deu seu Filho unigênito para nos salvar e dar a vida eterna. Lembre-se disso toda vez que você desanimar, toda vez que você pensar em desistir dos teus projetos, dos teus sonhos, da tua família. Pois o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Ele não desampara os seus. Ele não vai nos desamparar. Creia nessa palavra tão somente e, mais uma vez, confia no Senhor de todo o seu coração. Salmos 37, versículo